E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula aí de regressão múltipla. Hoje a gente vai entender uma extensão do modelo de regressão linear simples, né, que é o modelo de regressão linear múltipla, e que ele é muito mais usado do que o modelo de regressão linear simples por um simples motivo, porque ele consegue capturar muito mais fatores que possam ser causadores daquela variável alvo, né, ou daquele efeito que a gente está estudando, tá? Então, vamos lá. Até agora o que a gente viu? Até agora a gente viu o modelo de regressão linear simples, que ele é representado por essa equação aqui, né? Onde a gente tem uma variável alvo, né? Ou uma variável dependente y, né? Que é o fenômeno que a gente está tentando estudar, né? E aí, como elementos da equação, então, revisando aqui, a gente tem o beta zero, que é aquela constante, né? Ou seja, onde aquela reta ajustada cruza o eixo y, onde começa a reta de regressão linear, né? E a partir desse número, a gente vai estar somando o quê? A gente vai estar somando o valor de cada variável independente que a gente tem, ou variável preditora, né? Multiplicado por um coeficiente aqui chamado de beta 1, que é o coeficiente que é estimado, né, por esse modelo, né, que é a reta é ajustada e nos dá esse coeficiente aqui que representa a relação entre essa variável x i aqui e o valor de y, né, que é a variável alvo, né. Então a gente tem esses dois coeficientes, o beta 0 e o beta 1 para essa variável independente aqui, única, né, mais o erro do modelo, que sempre tem que estar expresso na equação também. Tá? Então, essa é a equação do modelo de regressão linear simples, tá? Com uma variável independente e o seu respectivo coeficiente, que representa o grau de relação entre ela e a variável alvo, tá? Que é o beta 1 aqui. Bom, aí vamos supor que no nosso estudo a gente sabe, né, que o preço de um imóvel, por exemplo, se a gente estivesse querendo entender ele não é só não é só calculado em função da metragem, tá? A metragem não é a única coisa que tem influência sobre o preço de um imóvel, tá? A gente também tem outros fatores, como por exemplo localização desse imóvel. A gente tem também a idade da construção como algo que influencia esse preço desse imóvel, tá? Então vocês concordam comigo que um modelo de regressão linear simples com apenas uma variável independente não encaixa aqui nesse problema, né? Então é isso que é regressão linear múltipla, pessoal, tá? Ou simplesmente regressão múltipla, tá? É quando a gente tem mais de uma variável independente no nosso problema, tá? É simplesmente isso, aí a gente chama de regressão múltipla, tá? O que é importante a gente entender da regressão múltipla? Então ela permite a inserção de mais de uma variável independente, ela permite a modelagem de problemas mais complexos, né, com mais de um fator causador, que é o caso desse exemplo aqui, do preço de um imóvel, assim como de N exemplos de problemas que a gente pode estar querendo estudar, né? E em vez de ela ajustar uma reta aos dados, né? Por que a gente não consegue mais ajustar essa reta? Porque essa reta ela só consegue ser traçada num plano bidimensional, né? Ou seja, quando a gente tem uma variável preditora e uma variável alvo, né? Uma variável independente e uma variável dependente, né? Então, quando a gente já tem mais de uma variável independente, a gente não consegue representar isso numa reta, né? Se a gente tivesse apenas mais uma, a gente até conseguiria representar como um plano tridimensional ali. Mas à medida que a gente vai inserindo mais variáveis, já não tem mais como representar visualmente essa relação, tá? Então, não é simplesmente ajustar uma reta aos dados. O objetivo da regressão múltipla é encontrar o modelo que minimiza os erros, tá? Ou seja, o melhor modelo num espaço n-dimensional, um espaço que não é visualizável, tá? Então, esse n sendo o número de variáveis sendo função do número de variáveis independentes que a gente tem, tá? Então, são n dimensões que representariam esse modelo, tá? Então, a gente não precisa mais se preocupar com a representação dele num plano bidimensional, ou seja, num scatterplot, numa reta ali. Tá? A gente só precisa entender que o objetivo da regressão múltipla é fazer uma série de cálculos ali que vão nos dar o melhor ajuste desse modelo, o modelo que minimiza os erros em função dessas várias variáveis independentes que nós temos, tá, pessoal? Então, a representação matemática dele
Não muda muito em relação ao modelo de regressão linear simples, só que o modelo de regressão linear simples a gente parava por aqui, ó, tá? A gente parava por aqui, ó, certo? A gente só incluía mais o erro aqui. A gente tinha o beta 0, né, a constante, mais o beta 1 x1, né, para uma variável independente, né? Agora, na regressão múltipla nós vamos ter mais n elementos aqui, né? Beta 2x2, beta 3x3 para cada variável independente que a gente tenha mais. Ele segue sendo um modelo linear, né? Mas aí vão ter vários elementos adicionados aqui, até beta kxk, né, para k variáveis independentes, né? Quando a gente termina o número de variáveis independentes que a gente está estudando, terminou a equação, somamos o erro e fechou. Essa é a equação da regressão múltipla, tá, pessoal? A gente vai fazer um exemplo para vocês aí depois em Python que vai mostrar, né, um modelo de regressão linear simples e um modelo de regressão linear múltipla. Tá? É bem sutil a diferença, a gente só tem que expressar no modelo quantas variáveis a gente quer e aí automaticamente a biblioteca do Python já vai entender como um modelo de regressão linear múltipla e vai estar fazendo esse ajuste para a gente. Tá, pessoal? Então, era isso por agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.